Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra para partilhar, que eu vou falar sobre a humildade cristã. Hoje eu vou começar já a explicar, a falar sobre este tema, mas no final, depois no final, quando eu acabar, eu vou orar. Eu senti fazer assim hoje, então eu tenho que obedecer, né? Então eu vou começar. É Filipenses capítulo 2, do verso 1 a 11, que diz assim, capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor em um só espírito e uma só atitude. Nada façais por ambição ou egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia pagar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte, e a morte da cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, eu escolhi esse tema porque é uma palavra, Deus tem falado muito no meu coração. Realmente, aqui Paulo nos ensina, né, que nós, quando estamos a fazer alguma coisa, não fazemos para sermos para glorificar a nós mesmos. Nos ensina que nós devemos ser humildes. Aconselho os cristãos, nós sermos humildes, ser um bom exemplo de Jesus, seguir os mesmos exemplos de Jesus. Porque ele diz, se nós estamos em Cristo, nós temos que se temos alguma motivação, ou alguma exortação de amor, ou alguma comunhão no Espírito, ou alguma profunda afeição e compaixão, completa a minha alegria. Ele diz, completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e um só espírito e uma só atitude. E para nós não fazermos nada por contendas, ou por ambição, ou por egoísmo, ou vaidade, mas devemos fazer por humildade, seguindo o exemplo de Deus, de Jesus, que ele, pronto, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ele era a forma de Deus, mas não considerou ser a Deus. Se esvaziou-se a si mesmo. Foi obediente até a morte. Humilhou-se a si mesmo. Fez-se de servo. Eh, por isso é que Deus o exaltou, por causa disso. Porque ele cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele foi humilde. Não se usurpou do poder de Deus. Poderia fazer isso, mas ele não fez. Se esvaziou-se, se humilhou-se, foi humilde, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a cruz. Por isso é que Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está sobre todo o nome, para que todo o joelho se dobre perante Jesus. Então, por que é que eu escolhi esse tema? Porque vem mesmo, que Deus tem falado no meu coração. Muitas vezes nós sabemos que alguém, por exemplo, nós como somos cristãos, né? Vemos alguém que está no pecado. Nós também, pronto, somos cristãos, nós também somos pecadores. Mas muitas vezes a gente acha que somos superiores aos outros. Eu não faço isso. Eu não peco, eu não cometo. Não, mas sabemos que aquela pessoa precisa de libertação, precisa de ajuda. A gente às vezes temos aquela soberba, aquele orgulho, achar que somos melhores que os outros. Mas em vez de a gente olhar para os nossos próprios pecados, olhar que nós também somos pecadores e não usar esse poder, pronto, não usar essa posição que nós nos encontramos como cristãos, já não usar isso como somos superiores. Não, devemos ser humildes, de seguir o exemplo de Jesus que serviu também os discípulos. Ajudar uma pessoa que é cristã deve servir uns aos outros, achar os outros superiores, superiores, não zelar só pelos nossos próprios interesses. Por exemplo, uma pessoa que está no pecado, a gente olha em carne, mas nós não olhamos em espírito, com os olhos espirituais, como Jesus olhou para nós, porque Ele entregou a sua vida por nós, não? Entregou por todos nós, por todos os pecadores. Não olhou, porque a pessoa, pronto, eu sei que Deus abomina o pecado, mas Deus teve compaixão de quando Jesus entregou a sua vida por nós. Ele morreu pelos ladrões, para ladrões, assassinos, adultos, para todos. Ele não olhou mas ele entregou a sua vida por amor de nós. Olhou com compaixão, com amor. Não se achou, ele sendo em forma de Deus, não usurpou do poder do Pai, do poder de Deus. Entregou-se, foi obediente
a morte da cruz, não desistiu de nós. Então, por que nós não podemos seguir também o mesmo exemplo? Estou a falar também para mim, né? Porque nós, quando vemos pecar, eu não faço, a gente julga. Claro que nós temos que falar, sim, confrontar o pecado, sim, senhor, porque eu sei que Deus ama o pecado. Nós sabemos que Deus ama o pecador, não ama o pecado, abomina o pecado. Mas não vamos maltratar a pessoa porque a pessoa está no pecado. O que é que a gente vai fazer? A gente vai conversar com a pessoa com amor, não é com ar de superioridade, de desprezo, mas com amor. Olha, não é isso, não está certo o que estás a fazer. Será que estás a agradar a Deus, irmão? Ou aconselhar, orar, interceder para a pessoa. Porque a gente temos a mania de apontar o dedo e sabendo que nós também temos pecado, porque temos pecado também falhamos. Em vez de a gente ajudar a pessoa ainda põe mais a pessoa embaixo, ainda põe a pessoa mais ainda. Por quê? Porque muitas pessoas desistem, às vezes. Desistem às vezes de andar com Deus. O que é que eu vou fazer? Quase que a pessoa é mesmo de Deus, é mesmo que se te pratica as mesmas coisas que as pessoas do mundo também praticam, o que é que eu estou a fazer lá? Muitas vezes as pessoas não se convertem por causa do nosso péssimo testemunho. E não é assim que Deus nos ensina. Claro que nós temos que, não estou a dizer que não devemos confrontar o pecado. Sim, tem que se confrontar o pecado, mas também nós também temos de ser sábios como falar com as pessoas. Estou a dar um exemplo porque é o que Deus tem me tocado também. Durante a semana me tocou sobre isso. Eu tive a pensar, meu Deus, não estou a falar de mim, mas é um exemplo que eu estou a dar, né? Meu Deus, às vezes a gente olha para as pessoas, achamos que somos melhores, mas sabemos, em vez de nós termos misericórdia, ou interceder por elas, chorar pelas almas, interceder por elas, para o Espírito Santo abrir os seus olhos de entendimento, libertá-las das garras do inimigo. A gente às vezes, não, eu não sou assim, eu não faço isso. A gente julga, começamos a olhar para a pessoa com um ar de superioridade, mas não foi assim que Jesus nos ensinou. Nós devemos ser humildes, humildes, achar que os outros são superiores a nós, zelar não só para os nossos interesses, mas também para os interesses dos outros, para o bem do outro, querer o bem do outro, ajudar também o próximo, exortar o outro, querer. Uma pessoa vê que uma pessoa está no caminho errado. A pessoa, eu quero lá saber, não tem nada a ver comigo, eu não quero orar para essa pessoa. Ela que sabe, que se ela quiser, vai para o inferno. Mas que é isso? Que Deus não nos ensina assim. Nós temos que orar, interceder, tratar a pessoa bem. Não, claro que a gente vai falar, não é assim, irmão, tem que pedir mesmo muita sabedoria. Como a gente deve falar com as pessoas que ainda não estão. Não quer dizer que a gente deve ser conveniente, não. Claro, dá a dizer a pessoa, está certo, não tem que pedir Deus sabedoria, como é que a gente deve ganhar almas. Nós vamos dizer assim, vais para o inferno. Claro que nós vamos falar do inferno, sim senhora, mas é uma pessoa nova, uma nova convertida. Vais para o inferno. Tipo, como os fariseus, por exemplo. Como os fariseus, eles achavam-se que eram melhores que os outros. Se for a gente pegar o exemplo do publicano, e o fariseu diz assim, eu juju, eu não sei como é que eu juju, eu dou os meus dízimos, mas não, o publicano nem sequer, enquanto que o publicano foi mais humilde, nem sequer olhou para o céu, nem nada. Ele reconhecia que ele era pecador, o publicano é que foi mais justificado. Porquê? Por causa que ele foi humilde, foi diante da presença de Deus. Vou dar um exemplo, desculpa. Foi diante da presença de Deus com humildade, mas o fariseu foi diante da presença de Deus com arrogância, achar que é melhor. Eu não sou como os outros, eu dou o meu dízimo. Dar o dízimo, fazer isso tudo, não quer dizer que a pessoa está salva. Eu faço isso, mas Deus conhece o que é que está dentro do nosso coração. Qual é a nossa intenção? Se nós estamos a fazer para mostrar aos outros que somos melhores, né? Porque os fariseus faziam isso. Faziam em público, até faziam, pronto, quando jejuavam, fazia com que até os seus face, a sua cara tivesse tipo toda para dar de cansado para as pessoas verem, para mostrar, mas não é isso, não é porque nós estamos a fazer assim, a fazer as coisas para Deus, a cuidar da igreja, limpar, fazer isso, cuidar dos irmãos, não, desculpa, fazer isso, limpar a igreja, fazer tudo, não sei, isso não é isso. Deus está a ver também como é que nós tratamos as pessoas no dia a dia. Como é que a gente também, a nossa atitude, o que é que está dentro do nosso coração. Porque às vezes a gente agimos como os fariseus, achamos que somos melhores que os outros, somos agressivos com as pessoas, mas não é assim que Deus nos ensina. Nós não devemos condená-las, mas nós devemos exortar sim, exortar com amor,
brando, exortar com amor. É isso. Paulo nos ensina para nós sermos humildes, não fazermos as coisas por vanglória, não por nossos próprios interesses, não para sermos reconhecidos pelos homens, mas sim para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para glorificar a Deus. É isso que eu quero deixar aqui, que nós devemos ser humildes, ter o mesmo objetivo, porque nós somos o corpo de Cristo. Não achar que aquele irmão, eu sou melhor que aquele irmão. Não. O propósito é tudo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, ganhar almas para Jesus, espalhar o evangelho a toda criatura, abrir os seus olhos de entendimento, mas tratá-las com amor, não com agressão. Não sermos agressivos com as pessoas, não olhar as pessoas com desprezo, porque nós também não somos nada, não somos nada, nada podemos fazer sem Deus, nada podemos fazer sem Cristo. Às vezes temos a mania, tudo que eu faço é pela minha própria força. Eu consigo fazer. Não, se nós estamos vivos, se nós estamos de pé, se nós falamos, se nós andamos, temos saúde, é tudo, graças a Deus, é tudo a Cristo. Nós temos que glorificar a Deus, agradecer que por nós estamos vivos, porque muitos já partiram, nós não somos nada. Hoje estamos aqui, amanhã podemos também não estar. Então, temos que lembrar que é tempo de nós sermos mais unidos em Cristo, orar pelas pessoas, deixar essas coisas de mágoas, de ressentimento, orar uns pelos outros, sermos humildes, porque as pessoas vão ver se a gente tem Cristo. Não estou só a falar para vocês, mas também serve para mim, porque muitas vezes a gente achamos que somos melhores que os... eu sou cristã, tu não és cristão, não és nada. Temos essa atitude e isso às vezes faz com que as pessoas nem querem conhecer Deus. Pensam assim, é assim que Jesus é assim, porque nós damos péssimos testemunhos e às vezes as pessoas não se convertem por causa do nosso péssimo testemunho. É isso que eu senti mesmo falar, que Deus tem-me falado do meu coração, que nós não devemos ser orgulhosos, achar que somos melhores, não zelar pelos nossos próprios interesses, mas também pelos outros, a considerar os outros superiores a nós e também querer o bem do outro, sermos humildes, servir uns aos outros. É isso que eu quero deixar aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu partilhei hoje. E eu vou orar vou terminar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença, Pai, pedir perdão, Senhor, por muitas das vezes a gente teve por orar por mim e por todos os cristãos, que se muitas das vezes a gente teve umas péssimas atitudes, se teve um orgulho no nosso coração, eu peço, Senhor, que nos perdoe, que o Senhor nos dê um coração humilde, Senhor, um coração que se preocupa com o próximo, que quer o bem do outro, Senhor, que intercede pelas pessoas que também precisam de salvação. Oh, Pai, tem misericórdia. Dê-nos uma mente de Cristo e um coração segundo o teu, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus. Tira toda a soberba, todo orgulho, mas nos dê um coração humilde, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ter uma atitude como o exemplo de Cristo. Ajuda-nos a ganhar almas para ti, Senhor, e peço perdão mais uma vez por péssimo testemunho que a gente já deu, Senhor. Oro para que o Senhor traga avivamento, traga libertação, também sobre os nossos cristãos, Senhor, e esquadreie os nossos corações, vê se há algum caminho mau, endireita as nossas veredas, meu Deus. Eu te peço no nome de Jesus que todo orgulho seja tirado de cada um de nós, que nós consideremos os outros superiores uns aos outros e zelamos o bem pelo bem um do outro, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus essa oração que eu deixo aqui e abençoo todas as pessoas que ouviram essa palavra, que o Espírito Santo possa ter tocado nelas e exortado também, meu Pai, e que não possam não ter levado em condenação, mas é uma exortação, Senhor, também uma chamada de atenção para mim, que possa também falar às outras pessoas, meu Pai, e que todas possam ouvir, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. É isso que eu deixo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu expliquei. Eu vou partilhar o versículo, o Filipenses, no comentário. E não ignorem, não levem como condenação, mas é uma chamada de atenção para todos, também para mim, que nós devemos analisar mais como é que está o nosso coração, analisar se as nossas atitudes estão certas ou não, que é assim como eu também tenho pensado nisso. Que Deus abençoe com essa palavra, que espero que possa ter falado aos vossos corações. Fiquem na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.